É graça divina começar bem. É graça maior persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca. E é com essa frase de Dom Helder Câmara que a gente recebe o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o Reginaldo Lima. Reginaldo, prazer te receber aqui. Muito obrigada pela Muito sua obrigado. vinda. Prazer é todo meu, uma honra incrível estar com você, Ju, com você, Nando, a gente bater esse papo sobre tudo, que o Brasil é nosso eixo. E com essa introdução emocionante, melhor ainda. Ai, que bom que você gostou. Reginaldo, a gente sempre pergunta no começo para a pessoa dizer quem ela é. Quem é você? Então, eu sou carioca, natural do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, da favela do Complexo do Alemão, onde nasci e me criei vivo até hoje. Sou um homem de educação tardia, filho de retirantes nordestino e vou construindo a minha trajetória, fazendo uma miscigenação de ativismo social, funcionário da construção civil, indústria e comércio e ora também como reciclador. E assim eu chego aos 52 anos de idade com essa multimistura e a felicidade de ter conhecido muita gente diversa e diferente nessa jornada. Eu já vi você se descrevendo e falando em entrevistas assim que você é netos ou bisnetos de ex-escravizados, de indígenas, com muito orgulho. Por quê? Sim. Então, porque o orgulho é exatamente o eixo do sentimento do brasileiro. O brasileiro é um povo orgulhoso, um povo feliz. Tem muitos traços lamentáveis na nossa história, mas no grande eixo nós somos um povo feliz. E o orgulho se dá exatamente porque a gente precisa entender nossa origem, reconhecer nossa origem e viver ela de maneira não tóxica. Não num ambiente em que isso agride ou se sente agredido quando é falado dela. E a gente encontra um lugar de defesa, sim, mas que vive orgulhoso de ser, e quem é orgulhoso de ser, muito poucas vezes é afetado. O Reginaldo, você é cria lá do Complexo do Do Alemão, né? Como, complexo, como que era Ju. a tua vida lá no Alemão, da tua família? Então, lá no Complexo do Alemão, era uma vida. Eu começo num momento do Alemão que era um momento de início, de crescimento, porque o Complexo do Alemão era uma grande fazenda. E por isso o Complexo do Alemão, os primeiros migrantes nordestinos no grande êxodo norte e nordeste para as regiões sul e sudeste do Brasil, a minha família é essa que vem e vai para o Complexo do Alemão, ainda pega uma característica de uma grande fazenda. E como é que o nordestino costuma tratar alguém de tom de pele clara, olhos claros? De alemão. É uma forma de tratamento que o nordestino usa, geralmente, quando se depara com esse estereótipo. Então, quando a galera chega do Nordeste naquele ambiente e encontra essas pessoas com esse estereótipo, os tratam de alemão. No desenvolvimento da história, com a favelização daquele ambiente, a diluição da fazenda e o acontecimento da favela vira Complexo do Alemão por esse motivo. E a gente cresce nesse ambiente muito misturado, com fragmentos ainda rurais, vacaria, leitaria, e não tinha o conceito de favela. E esse é um ambiente que a gente cresce livre, totalmente livre, sem o fragmento da violência que vai se configurando com o nascimento das facções criminosas, Isso em o que ano? domínio. Eu sou dos anos 70, então até os anos 80, 86, até 86 nós não tínhamos uma linguagem erradicada de organização criminosa. Elas estavam sendo forjadas nos presídios, particularmente no presídio de Ilha Grande, aonde se funde criminosos e o resquício dos revolucionários políticos que ainda estavam presos. Você brincava de quê? O que que você fazia? O que que você pode lembrar na sua memória afetiva de como foi a sua infância? A infância foi muito divertida, mas também de muito trabalho, porque ali era uma família numerosa e a gente se divertia trabalhando. Ora a gente estava nas feiras livres trabalhando enquanto carregava uma sacola, desmontava uma barraca, fazia um pequeno serviço, também brincava, jogava uma bola, jogava bola de gude, soltava um peão, soltava uma pipa, mas num ambiente onde se misturava trabalho e diversão, sempre. E quando estava na comunidade, havia vários ritos de solidariedade. Nós estávamos escavando um terreno para a construção de um novo barraco, auxiliando na construção de um em andamento, mas sempre fazendo essa mistura.
O trabalho fazia parte da minha geração. É interessante, a gente estava pesquisando sua história e você foi analfabeto até os 25 anos, Sim, né? E como é que você se alfabetizou? mais da metade da minha vida, eu tenho 52, quer dizer, mais ou menos a metade da minha vida, eu era uma pessoa sem nenhuma cultura, semi-analfabeto, com um letramento muito pouco, e durante muito tempo eu vivia de reciclagem, de catar lixo, então tudo que eu encontrava, eu sempre tive uma relação muito grande com folha, com papel, porque essa relação, hoje a gente entende, claro que era uma relação que remetia à necessidade de estudar, do querer estudar. Então eu juntava muita coisa. E um período da minha vida eu trabalhei numa rua catando lixo e tinha um prédio muito interessante que tinha um lixo muito interessante. Sempre tinha um saquinho organizado com fragmento, resto de alguma coisa, e eu ficava por ali, até que um dia um homem muito rude desceu e me chamou a atenção porque eu estava rasgando esse saco. Ele já com um aspecto bem debilitado, mas me chamou a atenção. E aí perguntou, olha rapaz, você sabe o que você está fazendo aí? Eu falei, eu tô lendo, né? E aí ele falou o quê? Eu falei, não sei, né? Bom, e depois disso, nos períodos seguintes, eu sempre encontrava em cima de uma caixa de papelão, em cima de alguma coisa, um livro, seria uma apostila hoje, e ia lendo aquilo sem entender. E depois passou um período mais para frente, ele desceu e começou a me ensinar aqui, ó. Aquele senhor. Aquele senhor. E ele seguia muito debilitado. Eu descobri que ele estava acometido de um câncer terminal. E o próximo semestre da vida dele e da minha, eu combinei com a minha esposa que eu cuidava dele. E enquanto eu cuidava dele, ele continuava me ensinando. E nos ritos finais da vida, e eu nunca havia perguntado o que ele era, quem ele era, a gente ficou amigo, ele me ensinou a ler, a fazer o exercício da leitura, e só que o exercício da leitura era lendo Dostoiévski, Platão, Sócrates, Aristóteles, Tucídides, grandes pensadores, iguais e parecidos, mais para trás, mais para frente. Muitas literatura, muitas conversas, muitos diálogos. E próximo do fim ele perguntou, você sabe quem eu sou? Eu falei para ele, sei, meu amigo, meu melhor amigo, meu grande amigo, minha ponte com a vida, com a realidade. Aí ele falou, não, meu irmão, eu sou mestre e doutor em filosofia, viajei o mundo. E aí eu cuidei dele até o final e ele me deu o que ele tinha de mais precioso, Você tinha que quantos foi anos, conhecimento. Reginaldo? Eu tinha 20 anos, talvez, Ali 22. começou essa E aí amizade começa essa minha história. e essa alfabetização. E eu fui alfabetizado pela filosofia. Que Que coisa. história incrível. Essa história é demais. Demais. Você falou da sua esposa, né? Você tem mulher, 2 filhos e um neto, né? Isso. O que é família para você? A família é o eixo, família é o porto. E aí eu quero colocar muito claramente, família, não importa o formato, desde que haja respeito, amor, cuidado, família. Família é família. Tem muita discussão, mas família para mim é isso. É esse lugar que eu sempre volto no final do dia, é o lugar que a gente vai evoluindo, é alguém que aposta nas nossas loucuras, que quem vem do ambiente em que a gente vem, tem uma vida de ativista social, se envolve com um monte de história. Num determinado momento da vida eu virei mediador de conflito. Eu achei que eu ia ser Mahatma Gandhi ou então Antônio Conselheiro. Um dos dois eu queria ser. E com uma família para cuidar. E tem que se desprender, às vezes, muitas vezes, dessa responsabilidade do lar para se dedicar a um monte de vida que não é a de casa, se você não tem uma base para voltar, ou você não conclui a loucura ou não a repara. Então Pois a família é tudo. a gente resolveu abrir o programa com uma frase do Dom Helder Câmara, porque você é muito religioso, né? O senhor é católico, né? Sou católico, isso. Senhor, você. Você, por favor. E queria que você falasse que você falou você, que é mediador de conflito também. Isso faz parte também do teu trabalho na comunidade, dentro da Igreja Católica. Conta um pouco para a gente do papel da igreja e também se tem a ver com a questão da mediação de conflitos também. Então, quando vocês trazem Dom Helder, vocês mexeram com o meu emocional. Quero dizer para vocês que a gente engole seco. Tem muito a ver. Primeiro que Dom Helder, enquanto ser humano, enquanto pessoa, a memória de Dom Helder na sociedade era uma memória que permeava a religião, a doutrina, é a memória de um homem enganjado, de um brasileiro devotado,
de alguém entregue para o outro, que tinha sua religiosidade, sua decisão apenas como exemplo para ele mesmo. Ele nunca vendeu a religião como tal, mas a sua brasilidade, a sua civilidade, a sua construção de meio. Então, Dom Helder, junto com outros grandes nomes, estimularam o acontecimento de um movimento na Igreja Católica chamado Comunidades Eclesiais de Base, os SEBs, que é de onde nós vemos, de onde a origem é o anel de Tocum, que muitas vezes nós vemos essa aliança negra e pensa que é um adorno, mas ela é um sacramental consacratório, que vem daqui. Então, a comunidade eclesial de base mergulhava na doutrina social cristã, mergulhava no sistema político, no entendimento e conhecimento do sistema político, no desenvolvimento geopolítico da relação do nosso país com o mundo. Queria a comunidade eclesial de base nos preparar para a cidadania, muito mais do que um fundamentalismo religioso, mas que nós usássemos a nossa religiosidade, a ética cristã para o desenvolvimento da sociedade. Era o grande eixo das comunidades eclesiais de base, de onde estava Dom Helder e tantos outros nomes, como eu citei. Você acabou se tornando líder da sua comunidade. Tem alguma relação esse seu crescimento Total. ali dentro e você virar líder? 100%, porque eu venho com essa consciência, né? A gente recebe formação, tem conhecimento e a forja deste conhecimento é para nos tornar contribuinte. E para ser contribuinte você tem que estar envolvido. E quando a gente se envolve é uma consequência da sua prática, da sua vocação. E nesse engajamento, muito naturalmente, é natural que o coletivo alguém diga, então assume aqui, te empurra. E quando você vai estar exercitando a mediação, que é o exercício de encontrar o caminho do meio numa cena de violência. Você acabou recebendo o título de doutor honoris causa em ciências sociais, né? O que significa para você, vindo de onde você veio, com a história que você tem? Significa... É um reconhecimento que a gente não espera, né? Eu dou contribuições religiosas muito no pilar ecumênico. A gente lida com muitas religiões. A OCB, que é a Ordem da Capelania do Brasil, que é ligada a uma entidade norte-americana de 105 anos de existência, que atua nos ritos finais do indivíduo, no seu sofrimento, trabalha nas grandes crises mundial. Você vai encontrar membros da OCB atuando de diversas religiões. No Brasil, nos últimos anos, eles vêm dialogando muito com as religiões de matriz afro, e eu tenho muito envolvimento com esse diálogo. E em todos os países onde a OC é organizada, eles se associam à academia. E nesses últimos anos, eles vêm provocando a academia que reconheça esse notório saber. E não é o lugar da arrogância, mas a minha caminhada e um olhar generoso, carinhoso e fraterno da OCB decide conferir esse título esse ano a mim. E eu queria que o senhor falasse sobre a situação ali da população das favelas e comunidades que sofrem com estigmas, com preconceitos, com racismo. Como que é trabalhada essa questão ali dentro e como que são essas questões para você? Primeiro, que a gente precisa entender que existe uma realidade, existe uma verdade que ela é extremamente agressiva, tanto para dentro quanto para fora. E quem está fora sofre uma sequela muito mais intensa e quem está dentro é um modelo de refém. E o exagero é que isso não é a unanimidade local, não é a máxima local. A imprensa às vezes pergunta, muitos meios perguntam, quantos por cento é? Como você vai precisar? Não dá para precisar quantos por cento Quantos é. por cento dos moradores trabalham de para o morador, crime? isso. Mas com segurança é a infinita, mas infinita minoria. Não dá para você precisar um percentual. É leviano precisar um percentual, mas dizer que é a infinita minoria. E na infinita minoria há uma adesão muito grande por necessidade. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Estamos hoje aqui entrevistando Reginaldo Lima, do Investe Favelas. Queria agora que você contasse um pouco o que é esse projeto. Então, o Investe Favela é um pouco disso, Ju, dessa resposta desse universo plural de visão, de entendimento, de violência, de não violência, se pode, se não pode.
Em 2019, eu toco uma ONG com a minha irmã. Esse ano nós celebramos 32 anos de existência no Complexo do Alemão. É uma entidade de educação e que a gente trabalha educação e saúde na entidade e acolhida, que a gente trabalha com a comunidade LGBTQI também. Qual é o nome da ONG? O EduCap. Fica no centro do Complexo do Alemão. É um prédio todo feito de container, certamente, ou se não for o único, um dos únicos prédios feitos de container, no coração da favela, e nos foi doado pela Rainha Elizabeth, já saudosa Rainha Elizabeth, e inaugurado pelo Príncipe Harry. Então, a gente tem a ONG lá, e a gente sempre trabalhou com muito tema. Nos últimos tempos, a gente vinha percebendo a importância do empreendedorismo. Os movimentos sociais, eles seguirão sempre muito importantes, mas a gente já entende que eles não podem dar a resposta resolutiva que a base da pirâmide, a favela e a periferia precisam. A gente vê hoje 10,6 milhões de desempregados na nação. Você pode abrir 3, 4 indústrias em cada lugar, ela não vai dar conta de alojar essa mão de obra desempregada e que pode crescer. Mas o empreendedorismo pode auxiliar a mitigar isso de maneira significativa. Então a gente passa a debater, mergulhar, entender o empreendedorismo até ir fazer uma captação para a ONG e encontrar um empresário que a gente já tinha trabalhado em outras ONG no passado, nos reconhecemos, ele resistiu a ceder o investimento, mas pôs a mão num parágrafo na apresentação que era empreendedorismo. Ele disse, olha, isso aqui eu não tenho interesse, balé, futebol, curso, mas isso aqui eu tenho interesse, que é empreendedorismo. E a gente foi para o confronto de ideia, de discussão, de entendimento. Ele é um macroempreendedor, é o Eduardo Ourívio, um dos fundadores com o Mário Chadia do Grupo Trigo. Então, iniciamos um diálogo que perdurou por 8, 9 meses, até ter um formato, uma ideia. E a gente também não queria que eles dessem dinheiro para o empreendedor local, mas que fosse tão interessante, que fosse um ganha-ganha, fosse negócio. E aí, em algum momento, ele pergunta, mas o que a gente dá? Eu falei, você não deu nada. Deu 10 milhões? Eu falei, bacana, mas não deu nada. Deu 100? Foi bacana, mas não deu nada. Mas por que não? Porque você não deu o seu maior ativo. O que você é? Empresário de sucesso. Empreendedor. Ensine a outros empreendedores como ter sucesso. E aí você terá dado o seu maior ativo. E aí a gente começa um confronto de ideia, surgem outros endeavor na história, já provado, acham bacana e viramos sócio. É um grupo de empreendedores. É um grupo de empresários que associou-se a um fundo, nós somos sócios, na favela, associou-se a favelados. E criamos o Invest Favela. A variável do Invest Favela, Nando e Ju, é que nós somos uma entidade de negócio, não uma entidade de negócio social. Nós não temos uma visão vertical, nós temos uma visão horizontal, porque a gente deseja alcançar uma resolução de escala. Não que nós vamos ser a solução, mas que a gente, com segurança, com muito esforço e trabalho, vamos ser um contribuinte para a solução. E como é que através do funciona empreendedorismo. ali o trabalho do Invest? Então, o Invest Favela inicialmente começou com 3 empreendedores do Rio de Janeiro, um da área de tecnologia, internet banda larga, a única startup de favela legalizada pela Anatel no Brasil. Uma startup que não tem envolvimento com a milícia, com o narcotráfico. Muito louco, né? Temos também uma subadquirente que lida com crédito na região de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. E uma empresa de sustentabilidade que vem desenvolvendo um modelo de ecoponto inspirado num pub bancário. Então, vocês são todos sócios dessas empresas, Somos todos sócios dessas empresas. Entendi. Em novembro do ano passado, a gente lançou o nosso primeiro edital e demos um salto de 3 empresas investidas para 18 empresas investidas com variáveis de vocação agora a nível Brasil. A ideia é investir para A desenvolver ideia negócios é isso, em favela, investir né? e desenvolver negócio. Entendi. Por isso que ela é horizontal, porque o protagonista é o empreendedor e não a gente. Porque quais são as principais dificuldades assim que você pode numerar para o empreendedor dentro das comunidades? A dificuldade, primeiro, é o conhecimento contemporâneo de gestão, de como lidar com isso, de como controlar a renda, de como controlar estoque, tudo que um negócio precisa ter. Esse entendimento técnico, lógico, é às vezes a grande dificuldade para esse crescimento. E a relação com crédito. Então, o nosso investido, ele antes de qualquer coisa, ele recebe uma enxurrada de mentoria, de preparação em todas as áreas. Quando ele está aprovado nessa preparação, a gente segue para a
a questão do crédito e a visão estratégica do negócio Ah, dele. tem esse treinamento também. Lógico, porque senão a gente vai replicar o que o sistema financeiro vem fazendo. Não é incomum oferecer dinheiro para o empreendimento na base da pirâmide. Já começa pela história do microcrédito Sim. e outras ações que acontecem. O que é incomum é que a gente logre o percentual de sucesso que a gente vem conseguindo com essa métrica de trabalho. Pelo que você está falando o tempo todo, sempre passa essa sensação para gente de que você é esse grande mediador, esse grande meio do caminho, que é a sua formação também, né? Se você pudesse escolher um conflito para mediar no Brasil hoje, qual que você escolheria? Olha, o conflito de compreensão política. Todos os outros conflitos se resolveriam se a gente encontrasse esse lugar, não um lugar resolvido, mas um lugar apacentado, apaziguado na cabeça de cada brasileiro. Se a gente conseguir esse ambiente, porque esse ambiente garante todas as condições primárias de um país. Então, a maior crise do Brasil nesse momento não é a violência da favela, embora ela continue bastante intensa, não é o que acontece no meio urbano, até porque todo o sistema de segurança, ou em maior ou em menor grau, continua se dedicando a isso. Temos um grande profissional investido com isso, mas o nosso maior ambiente de insegurança é o sistema político. Se eu pudesse, tivesse condições, capacidade, eu ficaria imensamente feliz de conseguir encontrar esse ambiente, porque nesse ambiente seguro estaria o país. Estando o país, estaríamos nós, os nossos e todos os outros. Estamos precisando. Ô, Reginaldo, quando você olha ali para o Complexo do Alemão, o que que você vê? Olha, Ju, eu vejo um alemão que cresceu, eu vejo um alemão que se tornou midiático, mas eu vejo um alemão que tem muita coisa bacana interna se desenvolvendo, crescendo, indo embora. Eu vejo toda uma geração nova, mais orgulhosa de ser favelado, com mais vontade de crescer na favela, com menos adesão ao sistema criminoso. Embora todo mundo ache o contrário, mas a juventude está ali fervilhante, está olhando um monte de coisa. Tristemente ainda não tem essa inclinação para a educação, que é uma falha estrutural que não se corrigirá amanhã de manhã. A gente ainda demanda mais um tempo para frente, mas é uma juventude que não necessariamente está buscando uma vida de crime, mas que está olhando um monte de outra opção. Você vai encontrar lá o jornal Voz das Comunidades, do Renê. Maravilhoso. O Renê Você vai é encontrar lá maravilhoso. a Natália, que o Natália. olhar dessa nossa foto aqui. Você vai encontrar lá... Linda foto, né? Você vai encontrar o Luta pela Paz, você vai encontrar o Bailé da Ellen Serra, que dá grandes contribuição para o Bolshoi. Nas audições do Bolshoi, tem saído bailarino para o grupo principal do Bolshoi. Sim. Exatamente. Então, Vários, né? seja o alemão ou todo o território periférico de favela do Brasil, como o alemão tem dado essas boas contribuições. Então eu vejo a minha favela contribuindo cada vez com mais índice qualitativo para a cidade, para o estado e para o país. Isso mesmo. Reginaldo, o que é ser brasileiro? O brasileiro é isso aqui, cara. E a gente poder sentar diante das câmeras, esquecer elas e nos enxergar. Brasileiro é fraternidade acima de tudo. Existe uma relação de irmandade não debatida, não discutida, dificilmente sentida, mas profundamente praticada. Se acontecer um incidente ali na esquina, nós vamos nos mobilizar. Quando o Brasil profundo, o Brasil que sofre, sofre mais, nós nos mobilizamos, nós nos entristecemos. Ou seja, o sentimento coletivo, ele é um sentimento de fraternidade. Então esse é o Brasil que sente, o Brasil que se une, o Brasil que resiste a um ambiente que nos últimos anos dilacera aqueles que estão na cátedra de poder, que deviam ter todas as responsabilidades primárias e não trazem, a gente vai resistindo. Resistem vocês aqui que começam um programa como esse, com uma história belíssima, gerando voz, gerando espaço, trazendo discussão, colocando a diversidade para funcionar. Tem o câmera que está aqui com a gente, tem o cara da portaria, tem o rapaz que está no sinal de trânsito, tem a favela que continua funcionando, todo mundo contribuindo com o seu pouco possível fora do grande sistema, porque o grande sistema, nesse momento, ele está extremamente mergulhado no dolo e ferido. Mas o Brasil não parou por causa do brasileiro, que quer dizer que a bandeira, embora tenha sido apropriada midiaticamente para um grupo,
ela ainda é do brasileiro e ela ainda representa o brasileiro. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua fraternidade. Eu Muito que bom. agradeço, Dan, agradeço a você, Ju. Agradeço por esse programa, agradeço pela jornada. Vocês não têm ideia da importância de vocês na nossa vida. Ô, Reginaldo, eu vou dar o meu depoimento, porque a gente se falou muito durante a pandemia. Você é um líder relevante ali no Alemão para o trabalho jornalístico, para mim pessoalmente, e a gente está aqui sentado por causa de pessoas como Com você. você. Muito Não, obrigada. viu como a gente Obrigado. é mais irmão do que imagina? Viu? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado eu. Obrigada a você. Até o próximo. Tchau.